Você já ouviu falar que Deus não divide a sua glória com ninguém? Tudo é por Ele, é para Ele e é dele. Vem dele e volta para Ele. Toda glória, todo louvor, todo amor nosso. Nós estamos aqui porque Ele quis assim. Ele foi o Criador de tudo, o Criador do universo. Hoje eu vou te contar uma história. Tem o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. É o povo que Deus escolheu. Eu posso chorar, reclamar, achar injusto, você também, mas Ele é o dono e Ele escolheu esse povo. E fim de papo. Tem o profeta Elias e um rei e uma rainha. O nome desse rei era Acabe e a sua rainha chamava Jezabel. Ela era uma rainha má, ela era perversa, ela era adoradora de Baal. E esse rei, ele era um rei passivo, que ele via que ela fazia tudo isso e ele não tomava autoridade. Ele era o rei, mas ela era que governava. Ela matava, ele mandava destruir, tudo. Ela era uma criatura ruim. E Deus, como ele sempre amou o povo de Israel e ele sempre quis trazer o povo de Israel para si, o povo de Israel estava despercebido e estava adorando outros deuses. Baal é um deles, que era o deus que essa rainha adorava. E Deus um dia falou assim: Elias, vai até Acabe e fala para ele que por 3 anos e 6 meses não vai chover. Porque chuva, você sabe que em todo tempo é prosperidade, é fartura. Quando chove, as plantações dão os seus frutos, a grama fica verdinha, os animais ficam mais alimentados. Chuva é sinal de bênção. Claro que tem umas tempestades aí, mas eu tô falando da chuva com bênção. Vai lá e fala pro rei Acabe que não vai chover por 3 anos e 6 meses. E não choveu. E nesse meio tempo aconteceu diversas coisas que a história que eu quero falar para você não é o que aconteceu nesse momento. É o momento que Deus fala que vai chover e que não vai chover. Aí teve depois desse tempo, o Senhor falou assim para Elias: Elias, vai lá e fala para o rei, manda falar para o rei que vai chover. E assim aconteceu. E no momento que Elias falou que ia chover, ele entrou em oração para que chovesse. E choveu, e foi fartura, e foi abundância, e foi paz. Mas o que eu quero te trazer agora, vamos trazer para o nosso cotidiano essa realidade? Vamos trazer para a nossa realidade essa história? Por que você, gente, na palavra de Deus, nas escrituras, não tem coincidência? Por que você acha que Deus falou para Elias: fala para o rei que vai chover e fala para o rei que não, vai chover e fala para o rei que vai chover? Você acha que isso foi uma mera coincidência? Não, era para ele ver que só tinha um Deus que merecia toda honra, toda glória e todo louvor, que é esse Deus todo-poderoso que nós servimos, que nós não vimos ele, a gente não vê ele com nossos olhos, a gente não apalpa ele, mas a gente sente ele dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, ele é tudo para nós. E nesse momento de 3 anos e 6 meses, você acha que esse povo não pedia para Baal chuva e não ficava pedindo para todos os deuses para mandar chuva? Claro que pedia. Mas era para falar para ele que era o Deus de Israel, era o Deus todo-poderoso que tinha mandado chuva. Quando a gente, às vezes, eu, você, nós temos algum problema, aí tem um que fala assim: eu vou em tal lugar, vou pedir para orar para mim. Aí eu vou lá e peço para outro
fazer aquilo. Aí eu já bato na outra porta e já peço. Eu peço para esse, eu peço para aquele, eu peço para aquele outro. Eu vou em todas as portas que estão abertas, até aquelas que estão fechadas. Eu dou um jeito de abrir elas e peço. Se é uma enfermidade, se é um problema, a gente sai por aí pedindo ajuda para todos. E aí, como que, a hora que resolveu o meu problema e o seu problema, como que nós vamos saber quem que resolveu? Quem que ajudou? Quem que mandou a solução? Olha, lembra que eu te falei que Deus não divide a sua glória com ninguém? Por isso que quando eu tiver um problema, você tiver um problema, a gente tem que focar na quem que a gente vai pedir. Quem que é o nosso único intermediário a Deus? Jesus. Ele é o único, o nosso Salvador, o nosso Remidor, o nosso Redentor. Ele é o Cordeiro puro, inocente, imaculado, sem pecado. É só Ele que tem acesso a Deus. Só Ele que tem acesso ao Pai. É só para Ele que nós devemos pedir. Porque chega um momento que você depois não sabe nem aonde que você teve a solução. Você não sabe nem aonde que você tem que agradecer. Por isso que Deus falou: fala para o rei que ele era a autoridade máxima, que vai ficar sem chover. E agora vai lá e fala para o rei que vai chover, porque era com Elias, ele era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus. Se você for procurar na Bíblia, não tem a genealogia de Elias, não conta a sua história, mas conta que ele era um homem de Deus, que ele pedia, descia fogo do céu, ele pedia, chovia, ele pedia para parar de chover, parava de chover. Ele fez milagres, muitos milagres. Esse homem, ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Olha como que traz a gente para pensar essa história. Olha como que traz a gente para ver como que Deus quer que nós agimos, que nós tomamos as nossas atitudes. Eu já fiquei pensando nessa história. Fiquei pensando, eu vou fazer outras histórias de Elias, porque eu gosto muito de falar desse profeta. Mas hoje é essa que eu quero trazer para vocês. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Só assim pode chegar a outras pessoas. Eu fico por aqui. Um beijo e fica com Deus.